Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos continuar estudando as parábolas de Jesus. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. No começo dessa história a gente vê que Jesus sabia exatamente quem é que estava ouvindo essa parábola. Eram justamente as pessoas que precisavam ouvir. As pessoas arrogantes, as pessoas que se achavam melhores do que os outros. E às vezes você pode olhar e falar assim: eu não me acho melhor do que os outros. Mas na primeira oportunidade, às vezes a gente maltrata uma pessoa que estava só prestando um serviço, ou ajudando a gente, ou não tem paciência com os outros, e fala: eu sou assim mesmo, eu não tenho paciência, eu tenho um pavio curto, e começa a agir como se nós tivéssemos direito de maltratar os outros, porque no fundo, às vezes, a gente se acha melhor do que certas pessoas, sim. Nessa história a gente tem 2 personagens. O primeiro é o fariseu. Esses 2 homens, eles estavam no templo, em teoria, buscando a Deus, orando a Deus. Esse primeiro, o fariseu, ele era um religioso, era um estudioso, era um homem de cultura, em teoria, um homem que as pessoas olhavam para ele e achavam que ele era sábio, que ele entendia das coisas, e ele tinha essa reputação de homem sagrado, o homem do templo, o homem que todo mundo respeita, né? E existiam muitos fariseus naquela cultura. Porém, os fariseus vivem tendo problema com Jesus, porque Jesus trazia um evangelho verdadeiro, de realmente andar com Deus, caminhar com Deus e amar o próximo, e fazer o bem. E os fariseus, eles queriam muito aparecer, mas viver mesmo como Deus queria, isso eles não estavam lá tão interessados, eles eram muito de aparência. O segundo personagem dessa história é alguém que Jesus chama de publicano. O que é um publicano? Naquela cultura era uma pessoa que cobrava os impostos. E isso não era legal, porque o povo de Israel estava debaixo do domínio ali do Império Romano. Então, o cobrador de imposto, ele não só era alguém que estava entrando ali, chegando na sua casa para cobrar dinheiro, mas ele era alguém que estava fazendo isso para o opressor. Ou seja, era alguém que não era bem querido, não era amado por ninguém naquela comunidade. Em algumas ocasiões na Bíblia a gente já viu Jesus falando sobre esses publicanos, e eles tinham essa reputação de ser pessoas desonestas, pessoas corruptas. Então nós temos esses 2 personagens bem definidos. De um lado, o fariseu, o homem que se achava muito santo e tinha reputação de ser. E do outro lado, o publicano, o homem que era corrupto e era conhecido por ser desonesto. Esses 2 homens estão no templo e o primeiro está lá orando, falando: Deus, como eu sou bom, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Só falta ele falar: eu não sou que nem essa gentalha, né? E ele realmente falava que ele se achava melhor que as outras pessoas. Os outros ali não eram que nem ele, não eram dedicados como ele, não eram corretos como ele. Ele era um especial. Já o segundo homem, o publicano, o que tinha a reputação de ser pecador e desonesto e corrupto, esse, ele está tímido, ele está no cantinho dele. O fariseu estava de pé, falando: Deus, como eu sou bondoso. E o outro estava afastado ali no canto do templo, e ele falava com Deus, dizendo: Deus, eu sou um pecador. Eu sei, eu erro mesmo, eu sou um pecador e eu preciso da sua misericórdia. Então nós temos 2 personagens muito diferentes. Um que no olhar do povo era uma pessoa sagrada, uma pessoa especial, uma pessoa superior, mas que no fundo era um arrogante que só queria aparecer e se achava melhor do que os outros. E a outra pessoa que todo mundo olhava feio para ele,
Todo mundo achava que ele era um pecador, todo mundo achava que ele era corrupto, e ele estava ali diante de Deus falando, eu sou mesmo. Sim, eu estou errado, eu sei que eu estou errado, eu quero mudar, Deus tem misericórdia de mim. E Jesus conclui essa história com um laço bonito em cima, falando, qual desses dois você acha que foi para casa perdoado? Foi o tal pecador. Por quê? Porque o pecador chegou lá e falou, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu estou errado. O publicano, o cobrador de imposto, ele chega lá consciente de quem ele é, consciente de quem Deus é, e que ele é pequeno, e que ele precisa da misericórdia de Deus, e sem Deus ele não é nada. Ele se humilha diante de Deus. E como Jesus fala aqui no final, quem se humilha é exaltado. Porém, o religiosão, o fariseu, ele chega lá e ele se exalta. E então ele é humilhado. Por quê? Porque na verdade ele não é nada daquilo que ele acha que ele é. Ele se acha santo, mas ele não é. Ele se acha melhor que os outros, mas ele não é. Ele se acha especial, mas Deus ama a todos igualmente. Ele não é melhor do que os outros. Mas ele não sai de lá tendo esse encontro com Deus. O publicano, o pecador, aquele que estava errado, ele admitiu o erro. Ele foi diante de Deus e falou, olha, eu estou errado mesmo, eu errei mesmo, sou um pecador mesmo, eu admito. E ele não faz isso, arrogantemente, ele faz isso com humildade de reconhecer o erro dele e de pedir que Deus dê mais uma chance para ele. E por isso, ele se achega a Deus. Deus recebe ele de braços abertos. Porque para a gente poder se achegar a Deus, a gente não pode chegar achando que tem direito, eu quero de volta o que é meu, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Quem é você para exigir alguma coisa de Deus? Para dizer como você é bom, como você é incrível, como você é sagrado? Perto de Deus, você fala essas coisas para Deus? Perto de Deus a gente não é nada, a gente é tudo formiguinha. Mas o publicano, o pecador, tinha noção que era um pecador. E por causa disso, pediu perdão, se arrependeu, se humilhou. E por causa disso, saiu de lá justificado, que é a palavra que Jesus usa aqui. Saiu de lá justificado. Ele é justo? Não. Justificado quer dizer que Deus perdoa ele, e essa justiça que ele tem, é como se fosse emprestada. Deus é tão santo, tão justo, que a justiça de Deus derrama sobre o pecador. E agora o pecador vai para casa perdoado, justificado. Por quê? Porque ele reconheceu, ele foi humilde, ele se entregou diante de Deus. E é isso que nós precisamos fazer para alcançar a Deus. E quando tem gente aí fazendo que nem o fariseu, falando, para que eu vou pedir perdão? Vou pedir perdão para quê? Eu não mato, eu não roubo. Tem outros que chegam diante de Deus e admitem os erros. Reconhecem que tem falhas. E não é que nem aquele jeito que o pessoal gosta de falar hoje em dia, a pessoa fala assim, todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha, quem não tem falha? E falando desse jeito, eles justificam os vários erros deles e não tentam melhorar nunca. Porque uma coisa é você admitir que você tem problemas, que você tem falhas. Outra coisa é você falar, eu tenho problemas, Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar, me transforma, eu quero ser alguém melhor. A pessoa que chega e fala, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo é assim. Ela fala como um fariseu. Por quê? O fariseu, por mais que ele chegasse lá e falasse, olha como eu sou bom, na nossa cultura, você falar isso é visto como arrogante. Então as pessoas arranjam outras maneiras mais disfarçadas de ser arrogantes. Tem gente que, até na pobreza dele, ele se torna arrogante. Alguém fala, Deus tocou no meu coração, vou ajudar essa pessoa. O cara nega e fala, eu não preciso da ajuda de ninguém. Só ele fala, meu Deus, eu estava querendo ajudar essa pessoa, e parece que ele ficou ofendido, porque a arrogância dele fala tão alto que ele não permite a ajuda de ninguém. Eu não preciso de nada e de ninguém. Essa é a visão do fariseu.
Já o publicano, ele chega diante de Deus e fala: eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Por que eu dei esse exemplo agora? Porque a gente também vive numa cultura em que a gente acha que quem não tem dinheiro é sempre o bonzinho da história e quem tem dinheiro é automaticamente o vilão. E é legal essa história que a gente vê aqui de Jesus, porque a gente tem duas pessoas que com certeza os dois tinham dinheiro. Mas um tinha uma visão de mundo completamente diferente do outro. Completamente diferente. Um falava sobre como ele era bom. E o outro falava: Deus, eu preciso do Senhor. Me ajuda. E se a gente quiser ter um encontro com Deus, viver com Deus, ser salvo, ser justificado, ser perdoado, a gente tem que se aproximar do Senhor do mesmo jeito que esse publicano. Sem arrogância, sem achar que a gente tem direitos, mas lembrando quem Deus é e quem nós somos. E não tem problema que você errou, não tem problema que você é pecador. Deus não se importa com nada disso. O importante é a gente se achegar até Deus com humildade, porque só quando a gente chega próximo de Deus com humildade é que a gente permite que Deus nos transforme do jeito que Ele precisa nos transformar para que a gente se torne pessoas melhores. Que você possa ter um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.